paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe sua casa, sua família, tá? Que Deus abençoe a toda a tua parentela, tá? Mais um vídeo aqui do canal Josué Ferreira, tá? Em que nós estamos aqui para pregar a palavra, para falar da palavra de Deus, tá? Muito obrigado você que está sempre aqui assistindo meus vídeos, tá? Eu já peço a você, se você gostar, curta, comenta, compartilha e se inscreva no meu canal para a gente estar produzindo mais vídeos aí para o nosso crescimento espiritual, amém? Que Deus abençoe sua vida, tá? Fica ligado porque Jesus está voltando, amém? Igreja, eu gostaria de falar um pouco a respeito do desperdício, tá? Que o servo Geazi teve. Ele foi um pródigo. O que é um pródigo? Um desperdiçador, tá? A Bíblia nos conta que Elias, ele fez quantos milagres? Quantos milagres Elias fez? 7. Vamos ver quais foram os milagres de Elias que ele fez através do Espírito Santo de Deus, que o ser humano de si não tem nada, mas é Deus que faz na vida dele. 7 milagres. Primeiro, o alimento da viúva de Sarepta não acabasse, tá? Está em 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 8 ao 16. Segundo milagre, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24. Terceiro milagre, oração profética e o enfrentamento dos profetas de Baal, tá? 1 Reis, capítulo 18, versículo 18 ao 40. Quarto milagre, orou para que o céu cerrasse a chuva e avisou quando voltaria a chuva ao céu. 1 Reis, capítulo 18, verso 41, tá? Quinto milagre, alimento espiritual, 40 dias e 40 noites, caminhando com a força do pão e de uma botija de água, tá? Se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Sexto milagre, matou com o fogo do céu chefes do exército de Acasias, 2 Reis, capítulo de número 1, versículo número 10. E o sétimo milagre, separou o Jordão com a sua capa, tá? Em 2 Reis, capítulo 2, verso 8, tá? Esses foram os 7 milagres de Elias. E a Bíblia conta que Deus chamou Eliseu, tá? Deus chamou Eliseu. Eliseu não era filho de profeta, Eliseu não era parente de profeta, mas quem Deus escolhe é assim. Às vezes tu nasceu num lar que não tem nada a ver e Deus te botou como um cristão. Você é o único da tua casa. Não se sinta desonrado, tá? Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus chamou Geazi para ser um profeta, né? Deus falou para ele, para eles, vai lá chamar o profeta, né? E vai lá que eu tô levantando esse homem chamado Eliseu. Vai lá na casa do Eliseu que eu tô levantando ele. Então, a Bíblia conta que Deus chamou Eliseu. E Eliseu, aleluia, pediu. O profeta Elias falou, me peça o que tu queres, para que eu te faça. E a Bíblia fala que ele falou, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Quer dizer, se ele fez 7 milagres, logo Eliseu ia fazer o quê? 14 milagres, tá bom? 14 milagres, tá? E a gente vai falar agora quais são esses milagres, tá? Os 14 milagres de Eliseu. Primeiro milagre, abriu o rio com a sua capa, com a capa de Elias, tá? Tá em 2 Reis, capítulo 2, verso 14. Segundo milagre, tornou as águas potável em Jericó, 2 Reis, capítulo 2, verso 22 ao 23. Terceiro milagre, a morte de 42 adolescentes porque debocharam da sua calvície, tá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 a 25. Quarto milagre, providenciou água a 3 reis e seus exércitos, tá em 2 Reis, capítulo 3, verso 15 ao 20. Quinto milagre, multiplicou o azeite da viúva e de um dos filhos dos profetas, tá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 6 ao 7. Sexto milagre, ressuscitou o filho de Sunamita, tá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 19 ao 35. Sétimo milagre, tirou a morte da panela envenenada, tá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 41.
Oitavo milagre, a multiplicação de 20 pães para 100 homens. Olha só, 20 pães satisfazem 100 homens, tá? 2 Reis capítulo 4, versículo 42 ao 44. Nono milagre, curou Naamã da sua lepra. 2 Reis capítulo de número 5, versículo 14. 10º milagre, colocou a lepra de Naamã em Geazi, seu auxiliar. 2 Reis, capítulo 5, verso 14, tá? 11º milagre, fez flutuar um machado, tá? Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 6 ao 7. 12º milagre, profetizou o fim da fome na semana, em Samaria, e livrou da investida dos sírios, tá? Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 18. 13º milagre, devolveu a visão, tá? A um povo, tá? Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 20. 14º milagre, que foi o que ele pediu, a porção dobrada. Então 7 mais 7, logo, lógico que é 14. Foi o último milagre da vida dele. Depois da morte, ressuscitou um defunto jogado dentro da sua sepultura. Está em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Igreja, o último milagre do homem foi ele morto. A Bíblia fala que tinha uma cova, que ele estava enterrado, e ali foi jogado um soldado. E quando aquele soldado morto ele foi jogado, ele já levantou com vida. Deixa eu te falar um negócio. O que você prometeu a Deus, talvez Deus não vai fazer em vida, mas até depois de morto, Deus cuida da tua casa. E quando Geazi, o profeta Naamã, ele foi curado pelo profeta, o Naamã foi curado pelo profeta Eliseu, né? Mergulhou 7 vezes no rio e tal. E a Bíblia conta que então, né? Ele queria dar presente para Eliseu. Eliseu, eu vou te dar alguma coisa, Eliseu. Eliseu, não, eu não quero dinheiro, porque de graça eu recebi, de graça eu vou dar. Mais ou menos com essa palavra, tá? Não é o que está escrito, mas é mais ou menos com essas palavras. Só pra gente ter uma noção. Então, Geazi cresceu o olho. Quando o Naamã foi embora, ele viu que Eliseu ficou em casa, ele albardou o jumento e foi atrás de Naamã. E quando chegou lá, falou: não, Naamã, oxa, me dá um presente aí que chegou o fulano na casa de Eliseu. Além dele mentir, ele ainda botou o nome do santo homem de Deus no meio. Ah, porque não sei o que. Aí Naamã, né, queria dar um presente. Não, tudo bem, blá 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 blá. Aí ele pegou o presente, escondeu e voltou para casa. Quando ele voltou, Deus, ele é tão misericordioso que ele sempre dá uma oportunidade pro ser humano. Já percebeu isso? Quando ele voltou, o profeta, meu Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não fica enganada não, gente. Não fica não, porque a gente tem um Deus que vê tudo. E a Bíblia fala que então, quando ele chegou na casa de Naamã, na casa de Eliseu, Eliseu falou assim para ele: de onde tu vens? E ele, o profeta: não sabia tu que meu coração estava contigo? Agora a lepra de Naamã passou para você e para toda a sua semente. E naquela mesma hora ele começou a ficar leproso. Então, gente, não seja uma pessoa que desperdiça oportunidade. Deus está te dando oportunidade hoje para você ser um aluno, para você ser um professor. Faça com amor, com carinho. Só não tenha olho grande em nada que é de ninguém. Não bota o nome de ninguém no meio que não botou, que Deus não mandou falar, gente. Ele mentiu, ele era um mentiroso. E ele perdeu a oportunidade de ter a porção triplicada, porque um teve a porção de 7 milagres, o outro teve de 14, ele podia ter de 21. Mas sabe o que aconteceu com ele? A falta de temor a Deus fez ele acontecer isso com ele. Sumiu do mapa, ninguém sabe se ele se arrependeu de verdade. Então, igreja, não troca a tua história por nada. Deus te deu um grande nome, tá? Para você exercer o nome de Jesus, para você falar do amor dele, para você curar, para você libertar os endemoniados, para você orar os que estão cativos, para você orar aqueles que estão na algema de Satanás. Então Deus te deu os dons para você fazer, não para você ganhar proveito de si. Amém? Mais um vídeo concluído para a glória de Deus. Não esqueça, compartilha aí. Vamos fazer esse vídeo chegar para mais pessoas, que essa mensagem vai ajudar alguém. E essa mensagem nos ajuda porque vem da parte de Deus, em nome de Jesus.